Graça, misericórdia e paz, da parte do nosso Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos a uma de nossas mídias sociais do Ministério Cinco Solas. Eu me chamo Eduardo Freitas e você já sabe, eu estou sempre no ombro de gigantes. Meus amados e muito caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a paz, que excede todo entendimento, guarde todos os nossos corações. Nós estamos aqui na nossa exposição bíblica puritana, onde, com a graça de Deus, nós estudaremos hoje a nossa terceira aula dessa nossa série sobre a perícope que estamos considerando em Gênesis capítulo 8, versículos 6 a 12, sendo que hoje nós iremos nos deter nos versículos 8 e 9 deste oitavo capítulo. Mas antes de nós começarmos, permitam-me, por gentileza, de fazer um convite a você, meu irmão, minha irmã, e a você, meu amigo, minha amiga, que nos acompanha, ou que de repente seja esse o primeiro vídeo que você está vendo aqui do nosso canal. Antes de nós adentrarmos nesse rico conteúdo que eu preparei com muito carinho para vocês, eu queria reforçar mais uma vez o convite para o nosso grupo oficial no Telegram. Exatamente, o nosso grupo oficial do Ministério Cinco Solas, de tradição puritana reformada. Eu gostaria que você viesse estudar conosco. O endereço está aí na tela, t.me/5 Solas Oficial. Lá nós aprofundamos o que é exposto aqui, nós temos diversas salas de aula, contemplando basicamente todas as prateleiras da teologia sistemática, da história da igreja, da filosofia cristã, enfim. E tudo sob o prisma enfocando a teologia de tradição puritana inglesa, que é justamente o foco aqui do nosso ministério. Nós temos salas de aula, nós temos chats com interação entre os professores, os alunos, e temos também um plus, que eu digo que sempre é uma possibilidade de um discipulado sério, individualizado e confessional, completamente online, onde nós não só daremos a vocês uma bibliografia e acompanharemos vocês no estudo, no percurso que vocês irão fazer nesse aprimoramento e conhecimento da teologia reformada puritana, mas também nós acompanharemos o crescimento da vida de piedade de vocês, dando instrumentos, aconselhamentos para que esta teologia maravilhosa, robusta e perfeita, extraída diretamente pelos puritanos da Bíblia Sagrada, caia, pese da sua mente e venha para o seu coração e te torne um homem e uma mulher mais piedoso. Meus amados, hoje, na nossa aula, na nossa terceira aula desta série, nós enfocaremos a seguinte temática: o descanso da alma e o sinal da reconciliação. Nós veremos aqui os versículos 8 e 9 deste oitavo capítulo, nós já vamos ler juntos, mas eu gostaria de sumarizar para vocês os 8 tópicos principais que nós veremos aqui nesta nossa aula. O primeiro é o contexto. Nós iremos falar aqui sobre a sabedoria do silêncio divino. O segundo é um resumo. Nós vamos verificar o resumo da aula passada, ou seja, o fracasso do corvo. O terceiro ponto é a temática principal. Onde a alma encontra repouso? Vamos responder esta pergunta. O quarto ponto são os conceitos e pontos-chave principais, justamente desta nossa aula de hoje. O corvo, simbolizando a carne, versus a pomba, que simboliza o espírito. Nós também exporemos, com a graça de Deus, a seguinte figura que Moisés aqui nos traz desta história: a mão de Noé e o ramo da oliveira. No sexto ponto, nós faremos um spoiler, um gancho para a nossa próxima aula, que é a saída e o altar. De forma penúltima,
no ponto 7 da aula de hoje, nós falaremos um pouco de aplicações do conhecimento que nós tivemos hoje para nossas vidas. E, em último lugar, nós teremos os agradecimentos. Então, vamos inicialmente ler o que a palavra de Deus nos mostra aqui. Deixa eu colocar o texto para os irmãos. Está aqui o texto. Agora, de posse desse texto, nós podemos efetivamente, vamos ler a perícope completa e vamos nos deter, como eu já disse aos irmãos, nos versículos 8 e no versículo 9. Deixa eu deixar marcado aqui. Perfeito. Então, aí está marcado na tela os versículos que nós iremos abordar hoje, na nossa terceira aula, e a perícope completa é esta que vai dos versículos 6 ao versículo 12. Assim diz a palavra de Deus: ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela que fizera na arca. Esse versículo nós vimos na aula 1. Versículo 7. E soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Este 7º versículo nós vimos na aula passada, na segunda aula. E hoje nós veremos os versículos 8 e 9. Depois, soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Então esses versículos 8 e 9 são o que nós veremos hoje. E depois nós temos os 10, o 11 e o 12 que nós veremos nas nossas duas últimas aulas, a aula 4 e a aula 5 desta série. Versículo 10. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele. Trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Vamos orar? Senhor, graças te damos por esta grande oportunidade de podermos abrir tua palavra e aprendermos e nos alimentarmos dela, pois ela, a tua palavra, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos e é nosso verdadeiro alimento. Leva a nossa mente cativa à tua palavra, Senhor, e não permita que venhamos a ensinar ou aprender qualquer heresia ou algo que te desagrade na aula de hoje. Nos abençoe, nos guarde, nos proteja e seja conosco em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém. Então aqui nós vamos ver hoje os versículos 8 e 9 que diz: depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado a superfície da terra, mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Meus irmãos, vamos falar aqui, como sempre fazemos, um pouquinho deste contexto histórico e do autor. Nós iniciamos notando aqui neste texto que a arca ela repousou sobre uma montanha, sob a direção da sábia e graciosa providência divina, da providência de Deus. Foi Deus que determinou que esta arca repousasse no cume desta montanha. É digno de nota, como observa o gigante puritano Matthew Henry, que embora Deus ele tenha revelado a Noé com precisão quando o dilúvio viria, ele não lhe deu um relato por revelação sobre quando as águas se retirariam. Então perceba que o Matthew Henry ele observa aqui no estudo desse texto, que Deus, embora tenha dado a Noé a revelação de quando o dilúvio iria acontecer, mas ele não deu quando este dilúvio terminaria e quando as águas cessariam e o mundo voltaria a ter terra seca. E perceba que este silêncio divino não foi acidental. Aliás, nada que acontece nas obras da providência divina, ou seja, tudo que ocorre na face da terra,
pega Deus de surpresa ou ocorre de forma acidental. Deus, ele ocultou este detalhe de Noé para que o tempo de espera que Noé tivesse fosse um exercício necessário de fé e paciência para Noé. Entenda que aquele que crê, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, aquele que crê em Deus de verdade, de maneira genuína e legítima, aquele que crê, ele não deve se apressar em correr à frente de Deus. Não deve. Mas sim, ele deve aguardar com uma expectativa fervorosa, consultando a vontade divina através da oração e da observação dos meios ordinários. O aguardar em oração e fazendo aquilo que Deus permite que nós façamos, mas aguardando com fé a resposta e o tempo de Deus. Na última aula, aqui fazendo um breve resumo, na nossa última aula que nós vimos aqui no versículo 7, e soltou um corvo, qual tendo saído ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Nessa última aula nós vimos a figura do corvo. Aprendemos que a figura do corvo é justamente este corvo é um pássaro imundo ritualisticamente, ou seja, ele não funcionava, não servia para o culto sacrificial a Deus. Era um animal, um pássaro que ia e voltava. Nós vimos que este corvo, este animal, este pássaro imundo, ele representava a natureza carnal, que tragicamente se sentia à vontade num mundo devastado. Ele alimentava-se das carcaças, da podridão, da fedentina que boiava, que flutuava ali após o dilúvio. Hoje nós veremos um contraste. Um contraste deveras glorioso. Nós veremos a figura da pomba. A pomba que não suporta a sujeira e busca sempre o retorno ao lar. O tema principal do capítulo ou melhor dizendo, o tema principal aqui da nossa aula é o repouso da alma e a reconciliação. Entenda, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga, diferente do corvo, aqui a figura da pomba simboliza uma alma atingida pela graça de Deus, uma alma, um coração regenerado, uma alma graciosa. A pomba e esta alma graciosa não encontra descanso na podridão do mundo, nos pecados, na perversidade, no distanciamento de Deus. Nós veremos como o retorno da pomba e, posteriormente, este ramo da oliveira que ela traz, apontam para a paz que só o Evangelho do Senhor Jesus Cristo pode nos trazer. Eu poderia apontar para os irmãos aqui 3 conceitos neste trecho que nós estamos considerando hoje. Conceitos e personagens principais. Nós temos aqui a pomba, descrita pelo puritano Matthew Poole como mais sociável, familiar ao homem e fiel. Espiritualmente, o emblema da alma regenerada e do Espírito Santo, a pomba. Nós temos também aqui a figura da mão de Noé, um tipo de graça acolhedora de Cristo. Nós temos aqui o ramo de oliveira, que é o símbolo universal de paz, marcando o fim da guerra de Deus contra a terra. Os principais fatos deste capítulo, eu separei para os irmãos aqui pelo menos 4 fatos principais. Eu quero tratar com os irmãos aqui o contraste entre a carne e o espírito. Eu quero falar um pouco sobre a mão estendida e o acolhimento de Cristo. Eu quero falar um pouco também sobre a alegoria da lei e do evangelho. E, por último, a arca e o sábado. Tudo isso nesses 2 versículos e sempre no ombro
desses gigantes puritanos ingleses, os quais nós estamos subindo respeitosamente hoje para vermos mais adiante, que é o Matthew Henry e o puritano inglês Matthew Poole. Então vamos começar falando aqui sobre o contraste entre a carne e o espírito. Meus amados, há uma distinção espiritual profunda no comportamento das aves. Entenda que o Matthew Henry, ele descreve o corvo como um coração carnal, um coração não atingido ainda pela graça regeneradora. Este coração carnal que se assemelha ao corvo, ele encontra liberdade na destruição. E ele prefere a carniça, a podridão, a fedentina, a morte. Ele prefere tudo isso a um refúgio seguro e santo dentro da arca. Isso nós vimos na aula passada. Mas em contraste, nós temos também agora aqui a figura da pomba. A pomba, ela é o emblema da alma atingida pela graça, da alma regenerada pelo Espírito Santo. Note que a pomba, ela não encontrou onde pousar o seu pé. Porque, como nota Matthew Poole, os cumes desses altos montes estavam lamacentos, sujos. Ou então, no mínimo, ela não voava tão alto quanto o corvo para ignorar essa sujeira. Entenda, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga, que a alma eleita, o crente genuíno, o crente atingido pelo Espírito Santo, regenerado, ele não encontra uma paz sólida ou mesmo satisfação neste mundo inundado e profanado, cheio de pecado. Esta alma eleita, a alma do crente genuíno atingido pela obra regeneradora do Espírito Santo, precisa retornar sempre a Cristo, o seu verdadeiro Noé. Nós já aprendemos que Noé é um tipo de Cristo. Aqui neste texto, Noé representa, figura, uma tipologia veterotestamentária apontando para o Senhor Jesus, o verdadeiro Noé de nossas almas. Em segundo lugar, vamos falar um pouco aqui sobre essa mão estendida. Sobre essa mão estendida e o acolhimento de Cristo. Bem, aqui nós temos a mão estendida. Deixa eu marcar o texto para vocês. Estendendo a mão. Vamos marcar numa outra cor aqui. Está aqui, estendendo a mão. Perfeito. Esse texto, ele nos dá uma imagem de uma doçura inefável, uma delicadeza e uma verdade maravilhosa. Perceba que ao ver a pomba retornar, Noé estendeu a mão, tomou-a e a recolheu para dentro da arca. E os puritanos são maravilhosos quando analisam esses textos, né? O Matthew Henry, por exemplo, ele afirma que assim como Noé puxou a ave para si, para a segurança da arca, Cristo graciosamente também preservará, ajudará e acolherá todos aqueles que voam para ele, todos, em busca de descanso. Já o puritano Matthew Poole, ele observa que a necessidade e o cansaço tornaram a pomba mais dócil. Perceba que o fato da pomba voar fora da arca, procurando um local para pousar os seus pés por muito tempo e ali não encontrando, deixou ela cansada e dócil. É o que o Matthew Poole diz. Da mesma forma, nossas almas, nós que somos crentes genuínos, regenerados pelo Espírito Santo, as nossas aflições, elas são usadas por Cristo
para nos tornar mais submissos, mais prontos. Para quê? Para sermos recolhidos pela sua mão soberana. O mundo em que nós vivemos, meus irmãos, as dificuldades, as aflições, esmagam o nosso coração, o nosso ego, a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso sentimento de, vamos dizer assim, de autossuficiência, que é pecaminoso, nos tornando mais submissos ao senhorio de Cristo. E o Senhor Jesus, tal como Noé, quando nos observa, quando nos vê retornando cansados, às vezes quase que desfalecendo, ele graciosamente nos pega pela mão e nos traz de volta para si. Que figura maravilhosa nós podemos aprender com esse texto e com o ensino dos nossos pais puritanos. O terceiro ponto que eu gostaria de tratar com os irmãos com relação a esses versículos é uma alegoria entre a lei e o evangelho. Na segunda vez, a pomba, nós vamos ver isso mais aqui já no versículo 10 e 11, né, na próxima aula, mas dando uma adiantadazinha. Nessa segunda vez, a pomba traz um ramo de oliveira. O puritano Matthew Henry, ele destaca que este sinal de paz, ele não foi trazido por uma ave de rapina orgulhosa, o corvo. Esse sinal de paz, o ramo de oliveira, que traria consolo a Noé, não foi trazido por esta ave de rapina, por essa ave carniceira, mas por uma pombinha humilde. Os puritanos, eles veem isso aqui como uma espécie de economia da salvação, uma administração da salvação, numa dispensação da salvação. Eles apresentam aqui, por exemplo, a lei prefigurada no corvo. Foi enviada primeiro, mas não trouxe notícias do abrandamento da ira de Deus. Tal como o corvo, a lei, em que pese ser boa, santa, maravilhosa, porque vem de Deus, ela não nos traz boas notícias. A lei não nos traz a figura de um Deus que está abrandado em sua ira. Por quê? Porque nós pecamos contra a lei de Deus. Como diz Paulo, a lei nos mostra, tal como um espelho, que somos miseráveis pecadores, que somos malditos e que a terra se tornou maldita por conta do nosso pecado. Percebe? Então, tal como o corvo, que foi enviado primeiro, mas não trouxe refrigério à alma de Noé, nem segurança, mas trouxe incerteza, um sentimento de medo, temor por conta do juízo, assim é a lei. Nós lemos e estudamos a lei, procuramos seguir a lei, cumprir a lei, mas a lei per si, ou seja, por ela mesma, ela não nos traz conforto, porque quando nós olhamos, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, nós verificamos que nós pecamos nisso. Quando a Bíblia diz, não terás outros deuses diante de mim, nós pecamos nisso, fazendo de tudo uma divindade. O nosso entretenimento, o nosso lazer, os nossos estudos, a nossa vida intelectual, a nossa religião, a nossa falsa religiosidade. Percebem? Nós pecamos em todos os mandamentos de Deus. Por isso, tal como o corvo, a lei não nos traz notícias de abrandamento da ira de Deus. Por outro lado, a pombinha prefigura o evangelho, as boas notícias. Ela traz o ramo da paz. Assim como o Espírito Santo desceu como pomba em Cristo Jesus, nos evangelhos, o evangelho nos apresenta uma melhor esperança e um penhor da alegria eterna. Por último, eu quero abordar com os irmãos esse quarto ponto principal, a arca e o sábado. Matthew Henry, ele sugere que Noé enviava estas aves em intervalos de 7 dias. Interessante, né?
provavelmente após observar o Shabat, que na antiga dispensação era o sábado, o sétimo dia, e na nova dispensação é o domingo, que é o Shabat cristão. Então Noé, na época, observava o Shabat, com sua pequena igrejinha, sua família ali dentro da arca. Entenda que, tendo mantido o dia sagrado em assembleia solene, Noé esperava que bênçãos especiais do céu, porque ele estava procurando servir a Deus naquele Shabat. A piedade e o culto ordenam a nossa espera. Nós temos que ordenar a nossa espera no tempo de Deus com piedade, ou seja, a nossa teologia robusta e correta deve cair para o nosso coração e deve gerar uma vida corandeu, ou seja, diante de Deus, com temor e tremor em tudo, não fazendo separação entre secular e sagrado, porque tudo é criação de Deus. Então, em tudo nós temos que glorificar a Deus. E também o nosso culto solene na nossa igreja local, o nosso culto em casa, no nosso culto doméstico com a família e o individual, tudo tem que ordenar essa nossa espera do tempo de Deus. Meus amados, eu já dei uma pinceladazinha para vocês do que nos espera nos próximos versículos. A pomba trouxe a paz, e na terceira vez ela não voltou mais. A terra estava seca. Mas sair da arca não é apenas abrir a porta, é entrar em uma nova aliança com o Senhor Deus. Na próxima aula da nossa série, na nossa quarta aula, nós veremos a saída de Noé, nós veremos o primeiro ato dele nesta terra renovada, a construção do altar. E isso vai nos ensinar grandes coisas, inclusive liturgicamente falando. Como deve ser o nosso culto após a nossa libertação? É uma pergunta que eu quero que você deixe anotado aí para a nossa próxima aula, onde nós veremos os versículos 10, 11 e 12. Nós iremos dividir esses 3 versículos aqui em mais 2 aulas, a aula quarta e a aula quinta. Perfeito? Vamos encerrar com aplicações para as nossas vidas. Primeiro a você, meu amigo, minha amiga, que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, que ainda não é um crente genuíno. Eu quero perguntar para você, de todo o meu coração e com todo o carinho que eu lhe tenho, eu lhe chamo de meu amigo, minha amiga, porque é isso que você é, um amado amigo e uma amada amiga, mas eu não posso lhe chamar de irmão e de irmã ainda, porque irmão e irmã são apenas aqueles que são regenerados pelo Espírito Santo e se tornam filhos de Deus. Não, nem todos são filhos de Deus, todos são criaturas de Deus. Mas ser feito filho de Deus é um poder. É um poder que é liberado e é concedido em Cristo Jesus aos seus servos. Então eu lhe pergunto, meu amigo, minha amiga, você tem sido como o corvo ou como a pomba? Você tem sido como o corvo ou como a pomba? Se você encontra satisfação nos restos deste mundo sob juízo, nos prazeres do pecado, na vaidade, cuidado, muito cuidado. O corvo ficou fora da arca. Entenda, meu amigo, minha amiga, que não há ramo de oliveira para quem rejeita o refúgio. Não há ramo de oliveira para quem rejeita o refúgio. Corra enquanto você pode achar para as mãos de Cristo, pois ainda há tempo para você. Arrependa-se dos seus pecados. Não fique desejando a sujeira, a morte, a podridão que flutua nesse mar do dilúvio do santo juízo de Deus nos dias de hoje. Corra para as mãos de Cristo urgentemente. E para você, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus, talvez você esteja cansado.
Às vezes eu fico também cansado, todos nós ficamos muito cansados, voando nesse mar de aflições, com as perseguições que o mundo, que este deserto na nossa peregrinação nos traz, sem encontrarmos onde pousar os nossos pés. Meu amado irmão, minha amada irmã, não tente pousar o seu pé na lama do mundo. Não tente. Mais vale nós ficarmos nos esforçando em ficarmos voando, ainda que estafados e cansados. Quando não tivermos mais fôlego, vamos correr para a arca. Vamos voltar para a arca. A mão de Cristo, ela está estendida agora mesmo para nos recolher. E lembre-se, o Evangelho, a pombinha aqui na figura desse texto que nós acabamos de ver, já anunciou que a ira passou. Você tem o ramo de oliveira. Descanse na paz da sua justificação em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, que não sejamos como o corvo, que se satisfaz com os restos de um mundo sob juízo, com os prazeres, com a fedentina, com a perversão, com a iniquidade deste mundo caído. Sejamos como a pomba, como a pombinha, que só descansa verdadeiramente quando recolhida pela mão de nosso Noé celestial, que é Cristo Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga, que esta aula nos guie ao verdadeiro repouso em Cristo Jesus. Amém. Eu me chamo Eduardo Freitas e você já sabe, eu estou sempre no ombro de gigantes e você desfrutou de um conteúdo aqui exclusivo do Ministério 5 Solas. Esta aula foi elaborada carinhosamente por mim, irmão Eduardo Freitas, pós-graduado em Teologia Reformada pelo IRSP, Instituto Reformado de São Paulo, e mestrando em Divindade pela FITREF, Faculdade Internacional Reformada. Fiquem com Deus e, se Deus assim permitir, até a nossa próxima aula. Amém.